Profissão em Foco com a Compacta Administradora no Manhã da Pan. Oferecimento Compacta Administradora de Condomínios. Excelente! Hoje a gente vai falar sobre contratos e com quem entende. Doutora Úrsula, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes. Exatamente. Esse é um tema de suma importância que muitas vezes é negligenciado, né? É verdade. A questão dos contratos, vamos começar falando sobre... Existem contratos e números, né, em toda a empresa, e no condomínio não é diferente. O síndico vai lidar também com muitos contratos, os próprios condôminos também. Doutora Úrsula, vamos começar falando da importância do contrato nas relações condominiais. É de suma importância, Fernanda, porque toda atividade, qualquer serviço que o condomínio precise, até os serviços essenciais, portaria, limpeza, obra e segurança, tudo tem que ter um contrato. E tem que ser muito analisada essas cláusulas, tem que ser verificado de forma minuciosa. Por quê? Porque o condomínio ele pode ficar preso a um contrato ruim. Isso aí gera consequências graves para o condomínio, né? Para os cofres do condomínio. E toda vez que o condomínio, ou qualquer um de nós, a gente assina um contrato sem entender as cláusulas, isso aí gera consequências graves, porque quando você assina um contrato, você assume compromissos. Existem responsabilidades contratuais, legais e financeiras. Por isso que deve se dar importância ao contrato. É verdade. E aí, para uma gestão eficiente, saber ler o contrato, fazer o contrato, a gente quer saber, por exemplo, quais são os riscos mais comuns quando o condomínio assina um contrato sem acompanhamento jurídico? Cláusulas abusivas, digamos, de reajuste, né, com índices aí acima do que é comumente utilizado no mercado. Às vezes, dificuldade até na rescisão desse contrato, né? Multas pesadas. Por exemplo, quando você contrata um prestador de serviço para realizar uma obra e não tem uma cláusula de garantia, e esse prestador simplesmente abandona, o condomínio vai ficar... Vai perder. Exatamente, sem essa execução, sem solução. E as cláusulas que exigem mais atenção, seriam essas as abusivas, ou existem cláusulas que tem que ter uma atenção muito grande para elas existirem no contrato? De valores, cláusula de valores, né? De renovação, como é que acontece essa renovação? Cláusulas também que você tem que prestar atenção. Se existe uma cláusula de descumprimento contratual, né, as penalidades para esse descumprimento, e como eu te disse, cláusula de reajuste, de rescisão de contrato, que é muito importante, muitas vezes não se dá muita atenção, né, quando há a rescisão unilateral, digamos que o condomínio não está satisfeito com o serviço daquele prestador, ele quer rescindir, então ele tem que ter muita atenção quando ele vai assinar o contrato, porque o contrato ele faz lei entre as partes. É muito importante ficar atento mesmo. Então, aí está um dos fatores da importância do acompanhamento jurídico. Não é só assinatura, né, doutora Úrsula? Com certeza. Eu digo que a assessoria jurídica, ela tem que estar presente desde o planejamento da contratação, passando pela negociação e até que chegue à contratação, de repente uma renovação, um aditivo contratual, sempre tem que ter uma assessoria jurídica, porque ela vai evitar conflitos, problemas futuros. Também é muito importante ter uma administradora competente do lado, né? Para estar observando o que é necessário e sempre verificar os orçamentos, essas propostas. Todo serviço que é feito no condomínio deve ser feito através de um contrato? Sim, principalmente os essenciais, né? Portaria, limpeza, e deve-se dar muita atenção para esses serviços essenciais, esses contratos de prestação de serviços essenciais, porque são contratos longos e geralmente que tem um valor considerável. Então tem que se dar muita atenção. Limpeza, portaria, obras, segurança. Não é só chamar, fazer e ir embora, né? Tem toda uma questão, é muito importante até para evitar processos futuros, porque não havia um contrato assinado, né? Exatamente, a assessoria jurídica é justamente para isso, para prevenir, para consultar. E não, muita gente lembra do advogado só na hora que o problema já está lá instaurado, né? Então a gente atua antes do problema acontecer.
Exatamente. A importância da compacta administradora, que tem esse aparato jurídico, né? Toda a gestão é acompanhada de perto, é também essa questão de contratação de serviços através de contratos minuciosamente revisados. Aí existe algum contrato que o condomínio jamais deveria assinar sem uma revisão minuciosa? Fernanda, eu digo que todos não devem ser assinados sem uma revisão minuciosa, porque traz consequências graves, financeiras para o condomínio. E assim, a assessoria jurídica, ela entra aí juntamente com a administradora para garantir uma segurança, uma tranquilidade para que o síndico possa atuar, né, na gestão desse condomínio de uma forma mais segura, né? E aí também a segurança aí com o patrimônio, com a coletividade. Porque quando você fica preso a um contrato ruim, são várias consequências que geram. Não somente financeiras, mas você vai ficar presa a um serviço que você não está gostando, não está satisfeita. Então é muito importante analisar um contrato. Não deve se subestimar um contrato. É verdade. E agindo dessa forma cuidadosa com a assessoria jurídica, é uma forma preventiva, né, de fazer os serviços e ter a qualidade do serviço que gostaria. Porque depois que tem um problema, o advogado pode até resolver, mas evitaria muitos conflitos se o contrato já tivesse sido revisado dentro dos acordos pré-estabelecidos, né, doutora Úrsula? Com certeza. Eu digo que depois vem os custos, né? Os gastos, quando você vai discutir isso judicialmente, enfim, antes de analisar, né? Não tem essa assessoria jurídica para prevenir. Então, assim, invista na assessoria jurídica, numa administradora competente, né? E não tenha problemas futuros, porque o gasto vem depois, né? É verdade. Essa seria a sua dica principal para a gente fechar? Qual dica você deixa para os síndicos, moradores, sobre contratos de condomínio? Vamos lá. Não leia sem assinar. Na verdade, nada você deve ler sem assinar e sem entender as cláusulas. Não subestime contrato, porque, como eu disse, faz lei entre as partes. Entendeu? Você depois vai ter... Você lê primeiro, depois assina. Lê, entende as cláusulas, né? Se você não tem entende... que compreender. Exatamente. Se não compreender, pergunta, vai na assessoria jurídica, questiona. Exatamente, para depois assinar, né? Porque muitas vezes você assina sem ler, aí tem um problema, você vai questionar, tá no contrato. Perfeito. E você não percebeu, você não leu com atenção. Então é muito importante. Muita atenção, gente, na leitura, na análise das cláusulas, revisão minuciosa, hein? É verdade. Doutora Úrsula, muito obrigada. Advogada condominial, também trabalha junto à Compacta Administradora. Bom trabalho aí nos condomínios, na sua área, né? Doutora Úrsula, volte sempre. Tá bom, muito obrigado. Bom dia a todos os ouvintes. E sempre que quiser esclarecer alguma dúvida, pode me chamar. E eu posso deixar minha rede social aqui? Fique à vontade. Olha, se vocês têm alguma dúvida aí sobre contratos, sejam eles condominiais ou qualquer tipo de contrato que você assine aí no decorrer da sua vida, entre em contato na minha rede social, manda mensagem que eu respondo, tá bom? @ursulandrade.adv. @ursulandrade.adv. Fernanda, muito obrigada pelo convite. Obrigada a você, querida. Foi um prazer. Falamos sobre contratos condominiais aqui com a doutora Úrsula, através da Compacta Administradora.